Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, Disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, OTP. Nós estamos falando sobre o tema avaliação, mais especificamente sobre as tendências pedagógicas na avaliação. Nas aulas anteriores eu comentei com vocês sobre as tendências pedagógicas liberais e nesse vídeo de hoje falarei um pouco acerca das tendências pedagógicas progressistas. Bom, vamos lá. Quando você fala em progressistas, você está falando de progresso, que indica de certa forma que existe a pretensão de um avanço. Então, diferente da tendência liberal, você pretende avançar, quer sair da situação que está para avançar para alguma direção. E é essa mesma linha das principais tendências progressistas. As tendências progressistas elas foram influenciadas no Brasil pelo contexto histórico em que nós estávamos inseridos após ali ou durante os anos finais da ditadura militar. Após a década de 70, começaram a surgir vários movimentos de contestação ao regime implantado no país. Vocês lembram que nós estivemos em uma ditadura de 1964 até 1985 e que ali na década de 70, 1973, nós temos uma crise do petróleo mundial, o país começa a se esfacelar, aquela ideia de progresso que a ditadura vendeu no começo não se sustenta mais, e enfim, vai se instaurando uma crise político, econômico, em todos os sentidos. E a pressão pela redemocratização do Brasil é uma pressão muito grande, e quando você fala em redemocratização, automaticamente você se preocupa com o modelo de escola em que iremos inserir. Então estava o tecnicismo, que foi a última tendência que eu falei com vocês. O tecnicismo estava na crista da onda, na ditadura militar, durante esse período de industrialização que nós tivemos, um período inicial. Aí os salários começaram a cair, os juros foram galopantes, enfim. Para sair um pouco dessa esfera econômica e ficar mais na nossa esfera educacional, acontece que surgiram várias propostas. E as tendências progressistas, grande parte delas, pelo menos duas correntes principais, são influenciadas pelo educador que vocês muito ouviram e que muito ouvirão ao longo desse curso de formação docente, que é o educador Paulo Freire. Bom, eu enviei uma apostila para vocês intitulada Aula 17, Concepções de Avaliação segundo as principais tendências pedagógicas, parte 2. Enviei lá no mural do Classroom. Se você puder me acompanhar, fica mais fácil eu comentar sobre essas tendências. Eu vou comentar de as duas primeiras elas são muito parecidas e são influenciadas por Paulo Freire. Então, as nuances de diferenciação são bem opacas. É preciso muita atenção para diferenciar uma da outra, porque elas se complementam. Bom, uma dessas tendências baseada no progressismo, na transformação da realidade, na superação desse sistema ditatorial de governo, é a pedagogia libertadora, que, como está no texto ali que eu passei para vocês, mais conhecida como pedagogia do Paulo Freire. O Paulo Freire foi precursor de um movimento educacional no Brasil que até hoje deixa influência no Brasil, no mundo todo, né? Ele, em 62, alfabetizou 300 adultos ali durante um período de 40 horas, utilizando cerca de poucas palavras, os chamados temas geradores. E a pedagogia libertadora é mais ou menos isso. Você parte de um ensino centrado na realidade do aluno, utiliza temas sociais relevantes, né? Por exemplo, que tema que é relevante no meu bairro? É a criminalidade, é o meio ambiente, é a agricultura. Qual que é o meu léxico? Que termos que eu uso no meu dia a dia? Então você parte desse método de abordagem, tanto a pedagogia libertadora como a libertária parte desses temas geradores. Eu deixei aqui um exemplo. Quando ele foi lá na região de Angicos alfabetizar os adultos, ele começou a perguntar para o povo ali, assim, ele e seu grupo, né? O presidente João Goulart também estava junto. Começou a perguntar, que palavra vocês conhecem?
e surgiam palavras aleatórias e eles iam anotando no quadro. Eu até anotei umas aqui no meu computador para poder reproduzir. Ó, a palavra Deus, né? A pessoa do interior muito ligada à religião. Promessa, esmola, chuva. Por que chuva? Porque se ele está alfabetizando agricultor, na agricultura, uma das pré-condições para ter sucesso é que chova, né? Muito da religião, dos santos católicos, ali de quem estava sendo alfabetizado, eram santos relacionados à bênção, né? Tem a procissão agradecendo, pedindo chuva, entre outras coisas. Branco, preto, triste, alvoroço, medo, coragem, inverno, são palavras que estavam no léxico dos agricultores que foram alfabetizados por Paulo Freire nessas 40 horas que ficaram conhecidos como 40 horas de Angico. Bom, a pedagogia libertadora, então, ela parte de temas relevantes no contexto social, de temas coletivos que geram grande comoção. No caso aqui seria a agricultura, a fé, a religião, a miséria, a ausência de felicidade nesse meio. Tudo isso permite que o aluno vá construindo vai sendo alfabetizado. Por exemplo, quando ele escreve, quando ele vê o educador, ele é analfabeto nesse momento. Quando ele vê o educador escrever no quadro a palavra chuva, as letras que formam a palavra chuva e depois decompondo, o que mais que dá para formar com C? Com C também dá para trazer a cebola que você consome, dá para trazer a casa, a carpintaria. Então você vai desenvolvendo esse léxico e conforme o educador escreve lá no quadro, o alfabetizado, a pessoa que está alfabetizando, aquele que está passando pelo processo de alfabetização é capaz de vincular a escrita abstrata ali, a escrita teórica, com a sua realidade e por isso o aprendizado tem significado. É isso que o Paulo Freire propõe tanto na pedagogia libertadora como na libertária. Eu farei a diferença dela, as principais, até o final do vídeo, mas ambas partem desse princípio, de uma realidade do aluno, para daí pensar no processo de ensino-aprendizado. Deixa eu dar um exemplo para você. Não sei se você foi cristão, mas a maior parte da nossa geração foi cristianizada, né? E normalmente cristianizada na Igreja Católica. Eu lembro que eu era criança, era levado pelos meus avós para a igreja, morei um tempo com eles, e aí eu estava me inserido no contexto da Igreja Católica, aquelas liturgias. Você ouvia frases que você não sabia o que estava acontecendo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hosanas nas alturas. Você ouvia aquela simbologia e nós, a criança que estava ali, o que é o Cordeiro de Deus? Quem que é o Hosana? Quem que é não sei o que? Você não entende nada porque aquilo não faz parte da sua realidade. Ou então você vai lá na escola, a professora explica como você escrever o nome da Laila e você não encontra nenhuma Laila como sua colega. Então você aprende a escrever o nome, mas já esquece porque não tem nenhuma Laila próximo. Você aprende a escrever o Clodoaldo, não tem Clodoaldo. Você aprende a escrever sobre a fruta que nasceu lá no polo, não sei da onde. E aí você não vê aquela fruta no dia a dia, o nome não tem significado. Agora, quando você aprende a escrever sobre a Ana, que é minha colega de classe, que está do lado ali, eu vou lembrar como que escreve a Ana. Sobre o pão, que é o alimento que eu tenho no meu dia a dia, eu vou querer, como dizia Montessori, já passei para vocês em outra disciplina, vou querer escrever o pão. Então, é isso que o Paulo Freire está dizendo. Na matemática hoje, se eu pegar um número para um aluno que joga videogame o dia todo, uma criança, quantos que é 300 menos 250? Não vai saber. E aí se eu colocar, quantas balas, não sei o que, quantas etapas, se eu tirar 7 fases, não sei da onde, e usar um léxico, um linguajar que seja de acordo com a realidade dele, ele vai entender. Se eu usar o pirulito no lugar de falar sobre uma coisa que ele não conhece, ele vai se identificar. É essa a proposta de Freire. A educação ela tem que partir da realidade.
Você, quando o teu aluno chegar para ti, na educação infantil principalmente, né, conforme você vai avançando, você consegue abstrair. Vocês já viram isso, vocês verão com isso comigo também na outra disciplina. Conforme você fica mais velho, você consegue imaginar uma realidade que não está presente. Você consegue falar sobre o Canadá sem nunca ter ido no Canadá. Você consegue falar sobre a França sem nunca ter ido na França. Mas aqui, quando você está falando da educação infantil, na fase inicial da alfabetização, até dos adultos, é preciso vincular realidade e aprendizado. É o que a pedagogia libertadora propõe. Em que sentido? Pedagogia libertadora, você vai atuar em grandes grupos. Então você tem a tua realidade e tem a realidade do grupo. Você vai compreender a realidade no grupo no qual você está inserido para tentar modificar, tentar compreender onde você se situa nesse grupo e promover a transformação social de uma certa maneira. Essa é a proposta da pedagogia libertadora. Então, não sei se vocês pegaram o que são os sistemas geradores. São temas que são relevantes para o aluno, para o estudante, para a pessoa, e que vocês podem partir dele para alfabetizar, para ensinar, para trabalhar o dia a dia. Lá no caso dos agricultores, a chuva, a fome, a agricultura, o frio, tudo isso são temas geradores que podem conduzir e vão gerando inúmeras outras palavras. Do frio, por exemplo, o que surge do frio? O feijão também escreve com F. Feijão vai na alimentação igual ao arroz. Então você vai puxando palavras que vão puxando outras e o aluno se vê inserido nesse contexto. Bom, a pedagogia libertadora, como o nome diz, visa a compreensão da própria realidade para superar depois não só a própria realidade, mas superar de esfera em esfera. Eu não vou conseguir mudar o meu mundo se eu não compreender onde eu estou situado a nível micro, né? Eu preciso compreender quem eu sou, em que espaço social estou inserido, para depois eu falar em mudar o Brasil, mudar qualquer coisa. É isso que o Paulo Freire fala. Eu vou ensinar o aluno, ensinar não, né? Trabalhar com o aluno, mediar com ele essa relação para que ele compreenda a sua realidade e a partir de sua realidade possa compreender cada vez mais, né? Um processo de expansão nesse aprendizado. Bom, na pedagogia libertária existe outra corrente pedagógica, né? Mas que está bem junto aqui, também é de Freire. Existe a autogestão pedagógica, conforme enfatiza Libânio, está ali na página 1. A ideia é introduzir modificações institucionais a partir dos níveis subalternos que em seguida vão contaminando todo o sistema. Na pedagogia libertária você valoriza muito a iniciativa do aluno. O aluno, o professor vai ser uma espécie de mediador também, né, semelhante à escola nova, e você vai avaliar o texto produzido pelo aluno, a relação que ele tem com o mundo. Você não vai impor nada de fora. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. O Paulo Freire ele foi convidado por Amílcar Cabral a produzir, a trabalhar num processo de alfabetização lá em Guiné-Bissau. E aí, quando ele foi convidado para ir para Guiné, ele teve a seguinte preocupação: como que eu vou trabalhar com essas pessoas? Acabaram de promover uma revolução social, como que eu vou trabalhar? Eu vou usar a língua do dominador, a língua do português, ou eu vou trabalhar com a língua deles? E o Paulo Freire percebeu que se ele quisesse falar realmente em libertação dessas pessoas aí que estavam passando por um processo revolucionário, por uma independência, era necessário trabalhar acima de tudo a iniciativa, deixar os alunos conduzirem o processo avaliativo. E isso implicava também reconhecer a própria língua, porque a língua é dominação. Quando eu dou um tema para vocês, eu estou praticamente exercendo uma dominação. Quando eu escolho um autor X, por exemplo, quando o Estado me dá um autor X, o Estado está exercendo um processo de poder. Então o Freire, ele, de certa maneira, para essa educação inicial, para quando quer fazer uma revolução social, ele defende que na pedagogia libertária é o aluno que tem que dispor dos seus interesses, que vai partir de acordo com os seus interesses e o professor vai mediando.
À medida que o aluno se depara com uma dificuldade, com uma contradição, então primeiro, antes do aluno aprender sobre assuntos relevantes, sobre esse conhecimento histórico produzido, as relações mundo-dominante, é preciso que ele se reconheça, que ele seja capaz de produzir, de saber as suas características próprias, colocar seus interesses ali para se autoafirmar, se autodenominar, compreender a cultura através dele, né? Como que eu permito hoje que um indígena seja capaz de conhecer a própria cultura? É aprender com ele. Se eu sou um educador que vou numa escola indígena, eu primeiro aprendo para depois eu ensinar. Eu aprendo os valores, aprendo as regras, os costumes que estão vigentes e vou mediando esse processo sem fazer nenhuma dominação cultural, sem impor a minha forma de ver o mundo. Vamos voltar para o exemplo do indígena que fica mais fácil. O indígena, falando de modo genérico aqui, e colocando tudo num grupo só, não dá para fazer isso, mas eu preciso fazer. Imagine assim, nós temos a ideia de acumulação de capital, de você fazer reservas. O indígena é muito mais imediatista, então eu não vou tentar impor o meu modelo de vida de branco, né, para usar o termo geral aqui, na vida desse aluno indígena. Eu tenho que tomar cuidado qual que é a maneira que ele vai trabalhar. E é isso que o Paulo Freire fala nessa pedagogia libertária, valorizar a produção individual. Então, a relação professor-estudante implica o envolvimento com o estilo de vida dos discentes. Eu preciso conhecer o meu aluno. Já falei isso para vocês. Para vocês dar aula para um aluno, você precisa conhecer quem ele é, qual que é o interesse dele. E aí você vai conhecer em vários aspectos. No tipo de bolsa que ele chega na escola, se ele chegar com a bolsa do herói tal, aquele herói tal vai ser um caminho bem interessante para você tentar alfabetizar. Chegou lá na sala de aula com uma bolsa do One Piece, da Barbie, uma bolsa de alguém famoso. Você pode pegar esse interesse do teu aluno pelo One Piece, pela Barbie, pelo Naruto, pelo filme Crepúsculo, sei lá, estou citando aqui a esmo. Você pode pegar esse interesse e partir dali. Isso também é trabalhar de um tema gerador. Eu sei que ele mora na comunidade tal, a comunidade tal está perto da indústria tal, está perto do aterro tal. Então você pode pegar esse tema aterro, esse tema lixo, enfim, o mais variado tema, o tema trânsito, o tema consumo, se ele mora perto de um shopping, né, para sair do exemplo das crianças mais pobres, você pode usar isso a seu favor. Vamos lá então, essas são as duas correntes pedagógicas progressistas, a libertária e a libertadora. As diferenças delas são bem pequenas, eu não vou aqui ser tão técnico para diferenciar, não é essa a nossa intenção. Na pedagogia vocês terão mais diferenciação. Mas assim, a rigor, a libertadora fala mais num contexto coletivo, de grupo social, se reconhecer enquanto partícipe desse grupo. E a libertária parte de uma experiência grupal, mas com foco no indivíduo, na percepção que o indivíduo tem desse grupo. Então, as diferenças elas são bem pequenas, mas elas existem. Nós temos que lembrar que o ser humano está inserido em pelo menos dois viés ali, pelo menos um aspecto binário. Se de um lado ele está inserido num grupo, de outro lado ele se vê inserido, ele tem que ser capaz de se ver para além do grupo em que ele se encontra. Então, na libertadora você tem essas reuniões grupais, você analisa a realidade. O tema gerador, ele parte de um interesse grupal, né? Um interesse que é de todo mundo, e ali você consegue trabalhar com o aluno os mais variados aspectos da realidade que ele está inserido. Já na libertária, você pensa um pouco mais sobre a perspectiva que esse aluno tem da própria realidade. Como que ele vê essa própria realidade? Como que ele vê a sua relação, a inserção dele no mundo? São esses os principais aspectos das pedagogias freirianas. Essas duas, então, são tendências pedagógicas progressistas influenciadas por Freire. Na página 3, vou finalizar num vídeo só, vai ficar longo, mas vou finalizar, porque essa vocês já devem ter visto, então vou comentar bem breve. Pedagogia crítico-social, histórico-crítica dos conteúdos. É uma espécie de pedagogia muito influenciada pelo nosso professor Demerval Saviani também, que defende que nós, o aluno,
Tá certo que você tem que fazer ele reconhecer a própria realidade, ele se conhecer como partícipe, enfim, que ele é um sujeito no mundo, que a sua cultura é tão importante como a dominante, que a sua cultura de bairro é tão importante como a cultura holística, a cultura dominante da França, dos Estados Unidos, que o estilo de vida americano não é melhor que o estilo dele. Mas é necessário, sobretudo, que esse aluno seja capaz de ter acesso ao conhecimento histórico e científico construído. Por exemplo, quais são as regras básicas, as leis básicas da biologia, quais são as leis básicas da química, da física, as operações essenciais da matemática, sem a qual o estudante não consegue trabalhar no mundo. Então você tem que pensar um pouquinho para aquele estudante que vai para uma faculdade, para aquele estudante que vai lidar na vida, né? Afinal, para trabalhar hoje em dia você precisa ter uma mínima noção. Por exemplo, eu estava lendo Piaget recentemente. Se eu não tivesse uma noção mínima de biologia, eu não conseguiria ler Piaget, apesar de eu não querer ser biólogo. Então, aqui a pedagogia crítico-social dos conteúdos estabelece que mesmo para aquela pessoa que está no seu meio, que tem sua cultura valorizada, é essencial que ela tenha acesso a esse saber erudito. Quem são os grandes filósofos que influenciaram no mundo? Ocidental, pelo menos? Quem são os grandes artistas que são praticamente unanimidade? Um Van Gogh, por assim dizer. Na música, quem que afeta de grande maneira, que contribuiu muito para a nossa música brasileira? Os grupos que formaram o Brasil, de que povos nós somos formados? Como está a disposição continental? De que maneira o clima afeta na nossa vida em sociedade? Como funciona o processo político? Em que consiste a economia? Então são essas perguntas que elas estão apresentadas de maneira segmentadas em cada uma das disciplinas que compõem a grade curricular do nosso estado do Paraná, mas do Brasil como um todo, que o aluno precisa ter acesso. O chamado saber científico, saber o que é ciência, o que é opinião, como que se dá as relações sociais. Tudo isso é essencial para que esse aluno seja capaz de ter uma formação básica suficiente. Bom, eu finalizo assim esse vídeo, fazendo de novo a separação. A pedagogia libertária e a libertadora, ambas partem do princípio do centro de interesse do aluno. A libertária está mais focada no indivíduo em si. A libertadora é uma pedagogia focada no aspecto grupal. Mas, ao fim do processo educativo, ambas conduzem para uma mesma direção, que é o reconhecimento de que os indivíduos precisam conhecer a própria realidade, se reconhecer enquanto tal, para poder transformar a realidade em que estão inseridos. E a histórico-crítica defende de maneira geral, estou sendo bem geral aqui, que é necessário que os alunos tenham acesso ao saber erudito, ao saber que determina as nossas relações no Ocidente, ao menos, para poder compreender o mundo em sentido macro. Finalizo assim, qualquer dúvida basta perguntar.